sob a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço à vereadora Juliana Matter para que faça a oração da noite. Quero desejar uma boa noite a todos, um bom retorno do recesso e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença dEle, pedindo força, coragem, discernimento, saúde, para que a gente possa cumprir com êxito a nossa missão de bem servir o nosso povo. Amém. As atas das últimas sessões estão em votação, aprovadas por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovanni dos Santos, para que faça a leitura de matérias. Leitura da indicação de número 79 de 2021. Prezados edis, a vereadora que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: para que o caminhão-pipa possa molhar a terra na rua transversal à rua Antônio Pereira de Brito, número 570, uma rua de terra no final do bairro Acácias. Justificativa: os moradores estão reclamando que esta está com muita terra e pelo clima seco estão com problemas respiratórios. Sala das sessões em 23 de julho de 2021. Vereadora Maria Helena Faria Fraga. Indicação de número 80 de 2021. A vereadora que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: para que retire os lixos dos moradores residentes no trecho atrás do Secói, entre o bairro Acácias e a rua João Kirchner. Justificativa: o caminhão de lixo não passa nesse local e os moradores colocam esse resíduo na linha da máquina ou na última esquina da rua João Kirchner. Sala das sessões em 23 de julho de 2021. Vereadora Maria Helena Faria Fraga. Indicação de número 81 de 2021. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossas Excelências indicação ao Executivo solicitando a seguinte providência: que seja doado lote no Distrito Industrial 1 ou em outra localidade para a empresa Unimonte de propriedade do senhor Everton dos Santos. Justificativa: esta empresa é da área de prestação de serviços e produtos de mecânica e irá gerar empregos para a nossa cidade, bem como destinar renda aos cofres públicos. Assim sendo, merece ser apoiada pela administração municipal com a doação de uma área para que ela possa se fixar em nosso município. Sala das sessões em 2 de agosto de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Indicação de número 82 de 2021. Prezados edis, vereador que esta subscreve apresenta a Vossas Excelências indicação ao Executivo Municipal solicitando a seguinte providência: que seja doado lote no Distrito Industrial 1 ou em outra localidade para a empresa Ard Mecânica Industrial de propriedade do senhor Nilson Lino de Azevedo. Justificativa: esta empresa também presta serviços e produtos de mecânica que há anos tem gerado emprego para a nossa cidade, bem como destinado renda aos cofres públicos e precisa ser apoiada pela administração municipal com a doação de uma área para que ela possa ampliar suas atividades. Sala das sessões em 2 de agosto de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Matéria: projeto de lei número 29, altera a denominação de logradouro público que menciona. Relator, vereador Davi Souza. O referido projeto de lei foi enviado pelo Executivo a esta casa contendo um erro de digitação no nome do bairro, faltando Ivone, para ficar correto. Ou seja, a denominação do bairro é Ivone Simão Calisto.
O erro também não foi percebido nesta casa e agora, após a comunicação verbal da Procuradoria Jurídica da Prefeitura, optamos em propor novo parecer para corrigir esta redação, para ser posteriormente promulgada com a denominação correta. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das Sessões em 2 de agosto de 2021, vereador Davi Souza, relator presidente, pelas conclusões, Juliana Mater, membro, e Roberto Gonçalves Vieira, membro. Somente, presidente. Inscritos para fazer uso da palavra por 5 minutos cada um, sobre a indicação do vereador Roberto. Senhor Nilson Lino de Azevedo. Nilson, você pode usar aqui, ou se você quiser esse também, fica à vontade. Então, pode usar também. Só. Boa noite, todo mundo, né? Eu sou o Nilson, né? Conhecido pelo Pirca. Faz 57 anos que eu moro aqui em Itaú de Minas, né? E tem 25 anos de prestação de serviço. Nós começamos em 96, né? Com a firma, a empresa Arte Técnica. Eu cheguei a ter gerado aí uns 200 a 250 funcionários na época, né? Em 96 até 2001. E nessa época aí, depois chegou em 2001, 2000 aí eu perdi o contrato, né? Teve que dispensar todo mundo, deu uma crise. Eu tive que vender várias coisas para acertar com o pessoal, né? E voltei de novo agora no mercado. E hoje eu estou com 30 pessoas, né? E também tem minha cunhada que está junto na RD, que ela tem a parte de costura. Ela tem mais ou menos umas 10 funcionários. Então, a gente hoje trabalha tudo na casa dela ali, o escritório, tudo. Então, eu estou precisando de uma doação, de que eu fiquei sabendo, né, que estava doando, veio um pessoal de fora e pegou uma doação até de um terreno que eu ia ficar com ele na época, que não deu certo com o Joel, que era dono dele, né? Então, eu vim, conversei com o Roberto, ele informou que acho que podia ter condição de fornecer um terreno, né, um espaço para a gente aí, né? E eu tenho 30 pessoas fichadas comigo, né? E quero continuar, né? Fazer caldeiraria, porque eu tenho a parte de fabricação de peças, pintura, então eu não tenho um espaço hoje. Então, tiver a possibilidade aí de conseguir, acho que mais ou menos é isso aí. Várias coisas eu ia falar, mas chega na hora e a gente esquece que é normal, né? Então é isso, né, Roberto? Então, ele está dando uma força aí, também pedir para vocês. Então, essa possibilidade nossa é essa aí. Estou gerando emprego, entendeu? E tem mais serviço para mim, pelo jeito eu vou deixar chegar aí a 100 pessoas, se eu conseguir fechar mais uns 4 contratos aí. Então, o meu pedido é esse. Bom, obrigado a todos aí. Acho que não sei se eu falei. Conferido o quórum, coloque em única discussão a redação final, segunda, ao projeto de lei número 29, altera a denominação do logradouro público que menciona prolongamento da rua Minas Gerais. Coloco em única votação a redação final, segunda, do projeto de lei número 29. O senhor não votou não, né? Aí.
Aprovada por unanimidade. Com o uso da palavra, a vereadora Juliana Matter. Cumprimento a presidente, os demais colegas vereadores, os funcionários da casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais. E desde já agradeço a presença aqui do Nilson, né, o Pirca. Tenho certeza, se o Executivo encaminhar um projeto para doação de terreno, a gente conhece a sua história em Itaú, pode contar com o meu apoio nessa casa. Presidente, eu gostaria de agradecer a sua pessoa por possibilitar que a Conferência de Assistência Social deste ano, em tempos de pandemia, seja realizada com o apoio da Casa Legislativa, não só pela questão do espaço físico, como sempre foi ofertado, mas em relação à transmissão, né? A conferência vai acontecer no dia 20 deste mês, entre 7h30 e 11h30, e será transmitida pelo YouTube, através do canal TV CRAS. E é um momento muito importante para o nosso município, para a área de assistência social, que traz discussões relevantes em benefício dos usuários e responsabilização do poder público com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, quem tiver a oportunidade de acompanhar a conferência de casa e fazer suas sugestões, é muito interessante que participem desse momento de discussão para fomentar e enriquecer a política de assistência social em nosso município. E dentro dessa mesma linha de raciocínio, nós tivemos um período de frio, né, intenso nos últimos dias, e uma preocupação com as pessoas que vivem em situação de rua. E nós temos essa realidade em nosso município, infelizmente, né? Então, pensando nisso, o CRAS elaborou uma campanha de arrecadação de cobertores, alimentos, e destinou para algumas pessoas que vivem em seus lares. Para aquelas que não têm abrigamento, o CRAS possui, né, uma parceria, um convênio para acolhimento dessas pessoas, com consentimento delas, é importante deixar claro, né? A equipe técnica do CRAS se desloca até essas pessoas e fazem o convite para saírem daquela situação. E possui também um convênio com o Hotel Fênix, onde essas pessoas são abrigadas, né? Elas podem tomar um banho, fazer suas refeições, que são fornecidas por um outro parceiro da Prefeitura Municipal. E também, se elas não forem do município e tiverem o interesse de estarem retornando para os seus locais de origem, o CRAS fornece a passagem para que essas pessoas possam estar buscando seus lares ou estando mais próximo de suas famílias. Então, em Itaú, não existe um abrigo, né? Não existe um albergue, na verdade, porque acho que é algo que tem que ser amadurecido, planejado, né? Principalmente em tempos de pandemia, para garantir ainda mais a segurança para essas pessoas. Não é simplesmente a gente retirar da rua e não oferecer dignidade, né? Então, a gente tem que pensar nisso. No momento, o município não consegue estruturar isso, porque demanda investimentos, demanda toda preparação, uma estrutura, né, para isso, mas é algo que pode ser planejado a médio e longo prazo, mas essas pessoas têm essa oportunidade de receber esse auxílio em casos extremos como esses, né? Então, agradecer também a equipe do CRAS que fez esse trabalho e que continuará fazendo enquanto houver esse público na nossa cidade. E, para finalizar, presidente, eu queria agradecer também, né, na semana anterior, nós tivemos na Fundação Itaú, juntamente com o ex-deputado Renato Andrade, que é um amigo pessoal meu, de longa data, e em fevereiro deste ano eu fiz um pedido formal ao senador Rodrigo Pacheco, e esse pedido ele foi atendido, né, através de uma emenda parlamentar, e o senador vai destinar ao Hospital Itaú o valor de R$300 mil.
Nós sabemos que o Hospital Itaú está atravessando questões de gestão, né? Tem desafios enormes pela frente aí para serem enfrentados, mas eu acredito na seriedade da diretoria do Hospital Itaú e eu espero que esse valor que vai ser, né, que vai chegar aos cofres do hospital, seja utilizado da melhor forma possível em benefício do nosso povo. Era o que eu tinha, presidente, devolvo a palavra. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento todos os vereadores, cumprimento os servidores da casa, o Alisson, Pepeco, Angelita, cumprimento o Nilson, que está aqui, trouxe a sua demanda, viu? E cumprimento a todos que estão nos assistindo e que também nos assistirão. Vereadora Juliana, faço as suas palavras às minhas, principalmente frente à conferência, né, que a conferência é a chance da população levar o que ela anseia naquela política pública que está sendo realizada a conferência. No caso, agora será de assistência social. Realmente, o CRAS fez um belíssimo trabalho. Esse trabalho com os moradores de rua e com os itinerantes. O itinerante é aquelas pessoas que estão de passagem. Em algumas cidades, estão sempre andando nas cidades, e ali elas fazem o pouso naquele dia e depois continua esse trajeto. Esse trabalho sempre foi feito, né? E a intenção do CRAS de levar essas pessoas para a cidade de origem é que elas retornem para o seio da família, e assim é uma tentativa de tentar restabelecer esse vínculo que foi perdido. Daí a importância disso, desse trabalho do CRAS. E também, assim, é necessário, sim, começar a pensar num jeito de um abrigo, uma política pública, alguma coisa que possa abraçar essa população, né? Eu quero falar sobre o gabinete online, que é uma maneira de estar sempre próxima do cidadão. A internet, ela é um meio ao qual conseguimos levar informações e dialogar com o maior número de pessoas. E isso é o que eu quero, esse diálogo, é sempre estar mais próximo da população, porque nem sempre a gente consegue ir até a casa de quem nos procura, está atendendo sempre as ligações, as mensagens. E através do gabinete online, essas mensagens são recebidas, né, a demanda é acolhida e a gente tenta solucionar sempre da melhor forma. Eu estou sempre tentando intermediar as demandas com o executivo, né? E o vereador, ele tem o papel de fiscalizador, de legislador, mas ele pode também tentar ser o intercessor. E isso é muito importante, esse contato com a população é muito importante. E é eficaz, porque a gente nem sempre sabe tudo da melhor forma que está acontecendo. Nada melhor do que a população nos levar à sua demanda e a gente acolhê-las. É a nossa função. Eu também quero falar sobre as duas indicações que eu fiz, que uma é do caminhão-pipa. Eu pedi o caminhão, que passasse o caminhão-pipa para molhar ali perto da onde é a Fazenda Bela Vista, aquelas áreas lá, porque lá está com muita terra, muita areia, e nesse período de seca tem muitas pessoas com problemas respiratórios. Mas não é só lá que precisa desse auxílio do caminhão-pipa, tem mais outros locais no município também precisando dessa demanda. E a outra indicação que eu pedi, eu não sei se o caminhão de lixo consegue passar naquela área ali entre a João Kirchner e o Acácias, aquela parte atrás do Secói, onde era a antiga linha da máquina, passava a antiga linha da máquina. Mas mesmo se o caminhão de lixo não conseguir, então que a gente tentar combinar com os moradores daquela área um local para eles colocarem os lixos e a prefeitura recolhê-los. Porque se a gente for perceber, sempre os moradores daquela área estão colocando os lixos ali na última esquina da João Kirchner, próximo, um pouquinho antes do pronto-socorro. E isso deixa esteticamente não é legal, sem falar a transmissão de doença, ratos, né, animais peçonhentos, que pode ocasionar com essa prática. Eu também quero falar sobre outro projeto que estamos trabalhando, né?
Eu quero, desde já, agradecer o Ademir, que é um parceiro, o vereador Giovan, meu parceiro nesse projeto, e a Prefeitura Municipal, que é o projeto de revitalização e conscientização ambiental. Nós vamos tentar melhorar esteticamente o município, né, e tentar essa conscientização, né? A nossa cidade tem locais que era comum jogar lixos, jogar resto de material de construção, né? E através da limpeza, de um projeto para tornar esses locais mais bonitos, eu quero ressaltar que tudo está sendo feito com o apoio da prefeitura, mas também do comércio próximo ao local, onde o jardim é adotado. E este comerciante está custeando, né, essa ornamentação, né? E é uma parceria. E é essa parceria que eu sempre defendo, é essa união que eu sempre defendo. E é o auxílio da população, e aos poucos nós vamos tornar a nossa cidade mais limpa, mais agradável, né? É igual eu sempre falo, povo bom e trabalhador aqui tem. Né? Então vamos unir, trabalhar junto. Cidade limpa é a que menos se suja. Então, precisamos da ajuda da população também. Nós vamos iniciar também um trabalho de conscientização, de separação dos recicláveis. Em respeito aos trabalhadores da HAIM, né, nós estamos pleiteando um caminhão compactador, e este vindo, ele vai compactar os resíduos úmidos na hora do seu recolhimento. Isso facilitará também o trabalho dos coletores, os nossos colegas de trabalho, e dos agentes ambientais, que são o pessoal da HAIM. Nós estaremos também entrando com um anteprojeto de lei, possivelmente logo ficará pronto, e é nesse âmbito, né? E também vamos fazer solicitações de lixeira para Cimento Itaú, lixeiras de ferro forte, resistente, para não ser quebradas, e para a população poder colocar ali o seu lixo seco, o resíduo seco, né, e, de alguma forma, ajudar esses coletores. Há mais pontos que precisam ser trabalhados, a população está carente de muitas coisas, mas aos poucos, e com muito trabalho e muita união, eu sei que aos poucos nós vamos conseguir estar intermediando cada um desses pontos. Presidente, por hoje é só, eu deixo a palavra. Com a palavra, o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome os demais vereadores, cumprimento aos funcionários da casa, meu amigo Nilson Lino, vulgo Pirca, né, nosso conhecido como Pirca, né. Quero dizer que hoje iria vir também nosso, né, cidadão aí, empresário aqui de Itaú de Minas também, o Vetone, como é mais conhecido, dono da empresa Unimonte. Ele, devido a serviço, a estar trabalhando, a Votorantim não liberou ele mais cedo, ele pediu para mim passar algumas palavras para ele aqui, que daqui a pouco já vamos dar início a isso, né? Cumprimento a todos que estão nos assistindo. Quero começar agradecendo o CRAS, né, que está vendo aí com um carinho essa questão dos moradores de rua, porque eu fiz uma indicação aqui há um mês atrás pedindo isto, né? E até hoje eu não tive nem a resposta da indicação. Não chegou para mim a resposta. E então, assim, às vezes ruim a gente ter passado esse frio aí, mas nesse frio a população se sensibilizou, né? Entrou nas redes sociais e desencadeou isso daí, que eu acho que a gente tem que sim ter uma visão aí. A gente sabe que tem várias dificuldades, né? Esse público em si, às vezes tem problemas com dependência, alguma coisa, mas são seres humanos. E eu acho,
digno eles terem pelo menos um lugar para passar a noite, sem passar frio, ter às vezes uma alimentação ali e ser assistido aí, né, como a colega Juliana falou, pelos assistentes sociais de nossa cidade. Fiquei até muito chateado em saber que, na época, há um mês atrás, mais ou menos, quando eu fiz a indicação, foi também colocado nas redes sociais que o município colocou um casal desses moradores de rua numa van e levou eles para Paraíso e soltou eles lá. Aí lá eles não conseguiram ajuda também e voltaram para cá. Não tinha jeito e voltou. E aqui eles encontraram aí um grupo que parabenizo, né? Um grupo com a Bianca, com a Gleida Calisto, que fizeram vaquinha, alugaram uma casa e acolheram eles. Como eu digo, às vezes dá trabalho, eles inclusive parece estar tendo algumas complicaçãozinhas na casa lá. Mas, parabéns aí à atitude da Gleida Calisto, da Bianca, que fizeram, arrumaram lá vestuário para eles, coberta, alimentação e tudo mais aí. Então, parabéns pela atitude de vocês e parabéns hoje pela atitude do CRAS em estar assistindo um problema que é social. Quero falar aqui também, eu fiz também, um requerimento no início do ano, perguntando sobre o transporte escolar. Por quê? O pessoal estava tendo aula em paz, tudo, e estão todos pagando, e não estão conseguindo, estão tendo às vezes até que abandonar por causa disso. Veio aí o momento crucial da pandemia, parou de ter aulas presenciais, mas já voltou. E eles estão pagando R$250 para ir para Passos. Eu mesmo tenho uma funcionária que perguntou se eu não tinha uma faxina, ela é faxineira lá, na minha casa, para ela fazer de noite, que seja, para ver se aumenta um pouco a renda, para ela continuar estudando, Então, como responder o requerimento que eu fiz no início do ano, que tem prioridade esse transporte escolar, porque foi promessa de campanha. Então, faço aqui hoje, não um requerimento novamente, um apelo, assistam esse pessoal. E, sem um pouco de mentirada, não, eles têm que fazer uma associação. Gente, uma associação, eles têm que montar para conseguir recurso estadual e federal. Não para conseguir um recurso municipal, certo? De uma coisa que foi prometida. Então, olhem com carinho esse transporte. Vou entrar agora na questão... Está saindo aí, parece que está dando eco, tá? Vou entrar na questão das empresas, que eu fiz a indicação. Na última reunião que teve aqui, quando nós estávamos até de recesso, que fizeram aqui, uma reunião de urgência especial para doar um terreno, sem passar por vários critérios, tudo, doou. Então, naquela reunião, eu trouxe aqui um cidadão aqui que tem uma empresa, um empresário, que está gerando 27 empregos e às vezes tem que ir embora porque não está conseguindo nem alugar barracão. Ele não tem, precisava de um terreno aí, num local que pode, porque terreno não é só questão de comprar o terreno. A indústria, ela precisa ter um terreno num distrito industrial, um local qual ela pode trabalhar. Porque se comprar um terreno do lado da minha casa, da sua casa, e colocar lá uma motosserra, sei lá o que, lá um barulho o dia inteiro lá, a polícia vai fechar a empresa no primeiro dia.
Então, a dificuldade por um terreno. Ele já estava aqui, foi pedido desde o ano passado e não foi atendido. Então, hoje trouxe mais 2 empresas, uma do Nilson Lino, né, o nosso PIRC, que, como ele disse, já gerou quantos empregos, e hoje, atualmente, gera mais de 50 empregos registrados aqui em Itaú de Minas. Quantas pessoas já não trabalhou para ele? Né? Então, é povo nosso. Nós temos, sim, que trazer mais empresas de fora, se a gente puder trazer, mas eu acho que nós temos obrigação de olhar primeiro o nosso povo. Né? Vou fazer aqui algumas palavras do meu amigo Vetone, da empresa Unimonte. Né? Ele já pediu um terreno aqui há mais ou menos 8 anos, certo? Para o Toninho Comunista, que na época era quem tomava conta dessa parte. O nosso prefeito, na época, era o mesmo de hoje. Então, aproximadamente 8 anos, ele pleiteou um terreno aqui em Itaú de Minas. Ele já chegou a gerar 200 funcionários direto na empresa dele. Hoje ele tem 58 funcionários registrados, hoje, tá? De Itaú de Minas. Ele tem. Ele não tem, um detalhe muito importante, ele não tem nenhum processo trabalhista e nenhum outro de outra ação aberto, pode buscar na justiça para saber disso. Né? Ao contrário de outra empresa, às vezes, que não sei o porquê, quero verificar se foi pedido todas as certidões negativas, que isso está até na lei. Então, vou verificar isso depois. Ele abriu sua empresa aqui há muitos anos atrás. Como ele não recebeu nenhuma ajuda e pega muito serviço em Brasília, ele transferiu a empresa, o CNPJ, para Brasília. Então, hoje, o CNPJ da Unimonte é em Brasília, mas ele trabalha aqui. Ele é filho da terra aqui, os pais deles, tudo, foi nascido aqui e presta serviço para Votorantim, e hoje os 58 funcionários dele é daqui. Está aí mais um motivo para ajudar essa empresa, para realmente trazer essa empresa, essa CNPJ de novo para Itaú de Minas, gerar impostos, gerar as coisas para o município e fazer o bem para a nossa comunidade. Então, não adianta a gente pensar em ficar só trazendo empresas de fora e vendo as nossas empresas daqui indo embora, não tendo, né, condições de se manter aqui. Então, isso não adianta. Ou será que o município não gosta do povo que tem empresa aqui, do nosso povo, prefere os de fora? E temos que trazer o de fora, porque aqui tudo que fala eles põem, né? Corta a palavrinha da gente e põe lá. Não, nós temos, quanto mais empresas trazer, melhor. Mas é a mesma coisa, vamos ajudar as crianças da comunidade? Vamos, mas primeiro eu também vou ajudar meus filhos também. Então, esse povo são filhos da terra aqui, é nosso povo. Nós temos que ajudar primeiro as empresas que já estão alojadas aqui, que estão pelejando para se manter em pé. Né? Outra coisa que ele me falou, ficou muito chateado, por que que o município, quando pleiteou a doação desse terreno, não divulgou nem nada, que ele era um candidato a ficar com esse terreno, sendo que ele até não precisa desse terreno inteiro, mas ele era um candidato a ficar e pagar a benfeitoria que tem no terreno. Inclusive, são as palavras dele, quero ter a oportunidade de convidá-lo para ele mesmo vir aqui na tribuna e falar isso. Certo? Então, por que que não foi distribuído isso? Vamos doar esse terreno para a empresa que trazer melhores recursos para o município. Mas não.
além de ser dada para uma empresa de fora, ainda tirou a obrigação do vereador, que é fiscalizar, que é ver o que é melhor para o povo. Então, eu não sou contra a empresa, eu não sou contra a empresa de fora vir para cá. Eu sou contra a maneira como foi feito, que todo mundo me pergunta na rua. Isso que eu estou falando aqui é como representante do povo. O povo me pergunta, Roberto, o que rolou por trás disso? Por quê? É uma vergonha. Não tem resposta para isso. E eu desafio qualquer um político que esteja dentro aí para vir fazer um debate, querer explicar por que foi feito isso. Eu desafio qualquer um, 2 minutos para cada um falando, falo dia e noite se quiser. Para o povo entender que não tem cabimento. Peço 30 segundos para terminar. Então, é uma vergonha. O que fez aqui vai ficar marcado, infelizmente, vai ficar marcado. Igual uma empresa dessa, Unimonte, dessa do PIRC, como a outra que eu trouxe aqui também dos barcos, está aqui, ó. Essa Unimonte mesmo, ainda comentei, ela ainda falou, sou muito amigo do vereador Davi, os irmãos dele trabalhou muito tempo para mim. Pergunta se algum dia eu tive algum problema lá com funcionário, fazer alguma coisa errada, tudo tal. Trabalho honestamente e gera emprego há quantos anos aqui em Itaú de Minas? E sequer eu fiquei sabendo de uma doação dessa. Para completar, eu quero dizer para vocês que isso daqui, ó, tem mais ou menos aqui, se eu errar mais ou menos de vista, uns 200 a 300 metros quadrados aqui. Não tem, não deve ter. O senhor sabe, Pé, quantos metros quadrados tem aqui o nosso salão aqui, né, o nosso plenário? Deve ter uns 200 metros quadrados, se tiver, eu acho que não tem. Uns 200 metros quadrados, certo? Um terreno desse tamanho aqui, está aqui. O terreno que a sua irmã tem 10 máquinas de costura lá, é maior que esse daqui? Não é, certo? Tem 10 máquinas de costura e ainda abriga outra empresa que gera 52 funcionários. Não é maior que esse daqui. 200 metros quadrados. O terreno que foi dado para uma empresa que prometeu 6 empregos no primeiro ano, certo? Dá 30 salão do tamanho desse plenário. 30, se dividisse em terrenos lá de 200 metros quadrados, abrigaria 30 empresas, tá? E isso é matemática. Se quiser pegar uma régua e ir lá medir, qualquer um pode medir. Lá são 6 terrenos de aproximadamente 1.000 metros quadrados, um total de mais de 6.000 metros quadrados, certo? Foi feito pela urgência especial. Deram goela abaixo, porque tinha que ser urgência especial. Agora mesmo já está fazendo quase um mês. Eu não vi a necessidade da urgência especial, apesar de eu vi alguma necessidade, mas não posso nem falar aqui. É porque o povo fala, eu tenho até vergonha de falar aqui, certo? Agora, a única urgência especial que eu vejo é essa que o povo fala aí. O povo fala, eu não vejo outra. Eu não vejo outra, porque lá não foi colocado uma pedra em cima de pedra. Está do mesmo jeitinho que estava quando foi doado. Eu agradeço a senhora, devolvo a palavra, obrigado, Nilson, Pirco, e se Deus quiser, por esse precedente, seria uma vergonha o município não arrumar terreno para você, para o Vetone e para muitos outros, que eu vou correr atrás e brigar, porque vocês são nosso povo e merecem. Roberto quer emprego, sim, e Roberto quer ajudar o povo, viu? Roberto quer primeiro pensar no povo daqui. Sim, depois a gente pode ajudar os de fora. Devolvo a palavra. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Boa noite a todos. Cumprimento a senhora presidente, a senhora vice-presidente, senhor secretário e demais colegas.
servidores da casa e todos aqueles que nos assistem. Senhora presidente, até fazendo um pedido aí para que a casa faça uma indicação sobre, eu vi a vereadora Maria Helena falar sobre uma rua que o caminhão de lixo também não passa, que é aquela rua paralela à linha da máquina aqui, ó, que corta aqui embaixo a João Kirchner e segue até a Ari Bastos. Parece que o caminhão ali e não tem nem um ponto de coleta. E como não passa ali, tem senhoras idosas que moram naquele trecho e fica impossibilitada de levar o lixo. Às vezes pedem para alguém levar, mas quando não tem ninguém na rua, elas não conseguem colocar o lixo para fora. Então, que a casa possa fazer indicação para que o executivo veja como que soluciona essa situação da falta da coleta de lixo nessa rua. E outra situação foi citada pela vereadora Juliana, o hospital. Como o hospital é uma instituição que recebe verba pública, inclusive municipal, eu sugiro que a Câmara convoque a administração do hospital para prestar esclarecimentos sobre prestações de conta e sobre o evento que aconteceu lá de quebra recentemente do laboratório, já que a reforma do laboratório vai ter que ter um investimento de dinheiro e nós, enquanto munícipes, colocamos dinheiro lá. Então, se a casa achar razoável, que façamos um requerimento convocando a administração do hospital para colocar esclarecimentos sobre o que aconteceu e vem acontecendo sobre as finanças do hospital. Devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Fabiano Gomes. Boa noite. Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da presidente Cláudia, em seu nome os demais vereadores. Agradecer também, cumprimentar os funcionários da casa, ao Nilson, que faz presença hoje, e a todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais. Eu nem ia fazer o uso da palavra, mas visto de tantas matérias que foram mencionadas aí, eu não poderia deixar de mencionar, no segundo mês de mandato nosso e do Executivo, eu fiz uma indicação na qual a Maria Helena até fez uma nova indicação agora para a coleta de lixo ali perto atrás do Secoi. Numa das colocações foram levantadas que esse pessoal daquela área ali levasse os lixos para um ponto de coleta. Eu não acho viável e não acho correto os moradores dali, visto em período seco, até que não seria tão difícil. Mas quando ali cai chuva, a gente sabe ali da dificuldade que aquele povo enfrenta, né? Então, o caminhão, diferente daquele local que o Davi mencionou, daquela ruazinha ali, que eu acho que é válido fazer uma ação mesmo. Agora, nesse ponto lá atrás do Secoi, o caminhão transita de forma bem satisfatória, não tem dificuldades. Basta só colocar no plano de rota da coleta seletiva e eu acredito que tem como fazer as coletas ali sim. Queria também mencionar aqui a respeito do transporte para os estudantes, visto que as aulas já retornaram, né, presencialmente aí em Passos, Paraíso, já algumas escolas já estão retornando as aulas. E nesse tempo aí a gente correu ao executivo, assim, até de forma direta, porque a Câmara estava de recesso, e nos falaram que estava dependendo de um acordo numa associação que, como estava bem atrasada a associação que está montando em Itaú, estava dependendo de uma associação, de uma parceria da Associação de Pratápolis. O que eu peço ao executivo que tenha mais urgência, se for demorar essa situação dessa associação, que monte uma estratégia de forma emergencial para abrigar essas pessoas, porque, vista toda a dificuldade financeira que estamos passando aí, ainda as pessoas não conseguem aí agora, nesse momento, mais uma carga aí de despesa na sua finança, né? Visto que essa necessidade aí, igual foi mencionado aqui, foi um pleito
uma promessa de campanha do Executivo, eu vejo por bem aqui agora estar podendo fazer isso para essas pessoas. O senhor me permite um minutinho? É 1 minuto, senão Muito não dá obrigado. Só colocando, Fabiano, o que o pessoal cobra, tá? Não é a questão de, eles falou, vamos arrumar uma associação, vamos usar a associação da Prata, do Guapé, do Jacuí, não. A promessa foi que o ônibus, o transporte escolar, iria voltar como era antes, na gestão que era desse atual prefeito. Então foi tão criticado, nós vereadores aqui na época também, nós criticamos o corte. E a promessa foi feita que iria voltar. Não teve promessa de, se você montar uma associação, nós arrumamos verba, a gente arruma isso, não. Não teve promessa de falar, não, a prefeitura ajuda um pouco, vê o que faz, né? Ou nós compra metade do ônibus, você compra os pneus, nós compra os vidros do ônibus, não. A promessa é, o transporte escolar vai voltar para os estudantes. Então, a questão que o povo cobra é essa. Não adianta ficar intermediando outras conversas. Então, se prometeu, é só cumprir, né? E o requerimento que eu fiz, não estou com ele em mãos, mas ele respondeu que iria fazer, que era uma das prioridades da gestão, porque era promessa de campanha. Muito obrigado. Então, essa colocação foi dada pelo Executivo, que está esperando essa parceria dessa associação de Pratápolis. Mas, assim, eu quero que ajude os estudantes, né? A forma aí, o Executivo busca a legalidade aí de estar podendo fazer. Eu queria deixar aqui o Nilson Perca, tem outras pessoas aí de Itaú de Minas, outros empresários que estão com essas demandas, e já tem trazido aí a demanda para a Prefeitura, né? Para o Executivo fazer avaliação, e muitas delas já percorrem uma duração de bom tempo aí de espera. E são empresas que não demandam de tanto espaço físico para que ela venha funcionar ou ampliar os seus negócios em Itaú de Minas. Eu queria mencionar aqui a empresa do Pirca, que está sendo aí reativada, já reativou já há bastante tempo, e já está com uma quantidade de funcionários aí expressiva. Como ele expôs ali, tem ideia de ampliação, montar caldeiraria, montar a fabricação, né? E isso demanda de um espaço. Eu queria já de antemão aqui, Perca, falar que eu sou favorável a todo projeto que entrar aqui de Filhos da Terra, pleiteando um terreno para ampliar a sua empresa ou para começar a sua empresa, eu sou favorável. E deixar outro exemplo também aqui, que está pleiteando um terreno aí, que já trabalha no nosso município há muitos anos, é o Alexandre Funileiro. Ele tem trazido aí essa demanda aí já há muito tempo na prefeitura, acho que desde o mandato passado, e até hoje foi prometido, tem promessas aí, parece que está sendo até estudado já um local para ele, mas até agora não teve assim uma concretização desse projeto. Deixar aqui para a população que todo projeto que vier aqui para empresas, tanto das nossas aí da casa e de fora, eu sou sempre favorável. O que eu não sou favorável é, às vezes, a forma que conduz o projeto. Igual eu tive a liberdade de falar a respeito do que eu acho, do que eu penso. A forma que foi feito o projeto eu não concordo, e isso eu vou morrer e não vou concordar. Um projeto que tenha tempo para tramitar na casa e tenha como colocar aí uma emenda, fazer uma proposição e tirar esse direito nosso de representante do povo de fazer para que seja de forma clara para a população. Agora, das demandas de trabalho, eu sou sempre favorável. Mesmo que foi de forma não sendo concordada de qualquer forma, eu voto a favor, porque eu acredito que Itaú de Minas, apesar de todo o processo ter sido de forma meio que
conturbada, mas eu acredito que tem um percentual de positividade aí de trabalho para Itaú de Minas. É só isso no momento, Cláudio, já agradeço e devolvo a palavra. Gostaria de cumprimentar todos os meus colegas vereadores, aos servidores da casa, ao nosso colega o Pirca, o Nilson, né? E a todos que estão nos assistindo nas redes sociais. Primeiramente, eu quero voltar minha palavra ao Nilson, ao Pirca, para falar que tudo que depender de nós na Câmara para emprego pessoal de Itaú, nós somos a favor, viu, Pirca? Pode ficar tranquilo. A gente conhece o seu trabalho de anos e anos. Meu cunhado até trabalhou com você já. A gente sabe da unidade da sua firma, sabe como que os tempos foram difíceis, né? Então, a gente está junto com você nessa, tranquilo. Gostaria também de fazer aqui uma correção, né? Porque quando o Adelávio veio aqui, e ele dá mesmo, realmente, 26 empregos, ele constrói os barcos, ele está num terreno aqui em Itaú, que ele aluga, e com isso nós ficamos assim sensibilizados, e eu fui questionar, né, a Secretaria do Planejamento. Fui saber por que eu não dei um terreno para ele, se ele provê tanta coisa. A resposta que eu tive: Cláudio, nós estamos olhando o melhor lugar. Só que ele fez o pedido aqui na prefeitura no dia 2/7 de 2021. E a nossa reunião aconteceu no dia 16. Então, eles falaram para mim que eles estão olhando, que não descartou nada não. Só que o espaço de tempo estava pouco, então eles estavam procurando. E do mesmo jeito que eu acho que deve, assim, oferecer esse terreno para Adelávio, eu acho que deve oferecer para você, Pirca, que deve oferecer para o Everton, para todos que trazerem emprego para a nossa cidade. É isso que nós estamos aqui defendendo, emprego. Porque quantos dos nossos jovens estão fora trabalhando porque não tem trabalho, né? Então, aí, a gente solidariza com vocês nesse projeto dos terrenos aí. Gostaria também, como foi citado, o problema do ônibus escolar, que a Assembleia, a associação, ela montou já a associação e precisa fazer a Assembleia para autorizar, para votar o estatuto, o regimento interno e a diretoria, para a gente começar. Porque foi já conversado com o Executivo, e o Executivo, através da associação, vai poder ajudar com um tanto, não arcar toda a despesa. Então, é só através da associação. Então, eles estão aí trabalhando nessa associação e falta só eles concluir essa parte, para poder a gente entrar lá no Executivo e cobrar. Então, eles fazendo essa parte, a gente vai cobrar também. Gostaria de falar com a população de Itaú que o nosso jornal da Câmara, ele saiu agora, porque nós esperamos 6 meses para mostrar para a população tudo o que está acontecendo e que aconteceu aqui na Câmara durante esses primeiros 6 meses. Então, eu queria pedir para vocês, quando fossem ler as matérias, tem um QR Code em quase todas as matérias, inclusive nos vereadores. Então, que vocês possam abaixar um programinha no celular e colocar esse celular em cima do QR Code, vocês vão ver a matéria na íntegra,
tudo que o vereador fez, tudo que aconteceu aqui na casa. Gostaria também de falar para vocês que o CAC, junto com a Receita Federal, as outras coisas que nós temos aqui, atendeu 984 pessoas aqui na Câmara, que não precisaram deslocar para outra cidade para fazer título de eleitor, para fazer CNPJ, para fazer o CPF, para fazer carteira de trabalho. Então, atendeu 984 pessoas em uma época de restrito acesso por causa da pandemia. Então, a gente está muito satisfeito com o que nós estamos almejando para essa casa, para o futuro. O que está acontecendo agora, as adaptações que está acontecendo agora, vão servir muito para o futuro. Vocês vão lembrar de nós. Então, eu gostaria de deixar aí para vocês, né, o nosso pedido para vocês poderem olhar o nosso jornal e ver o que nós estamos almejando aqui. E que já foi feito muita coisa. Então, eu vou agora passar a palavra para o vereador Giovan. Desculpa, Giovan, pulei você. Desculpa, Gostaria de cumprimentar, né, presidente, meus amigos de trabalho, pessoal que está acompanhando nas redes sociais. Presidente, gostaria só de falar algumas coisinhas, poucas coisas aqui. Na fala da vereadora Maria Helena, ela citou aí a parte que o pessoal de estar tomando conta, né, de paisagismo, com relação à arborização, que a gente está empenhado nesse sentido. E a gente fica, às vezes, até com uma certa revolta pelo seguinte: o menino ali em cima da clínica Stefanelli, né? Stefanelli, ele fez lá, ele pagou do bolso dele, o Ademir fez de frente ao hotel, no Trevo lá, Palace Hotel. Colocou um Cristo lá, gramou, colocou umas flores, está muito bonito lá. Pessoal, esse final de semana, colocou sacolinha de lixo lá. Aí não tem jeito. A Cida quebrou a mão do Cristo. É um absurdo. Pessoa gostaria de pedir à população encarecidamente para ajudar a conscientizar, os pais conscientizarem os filhos. A Cida Bonfim, ela fez um desabafo em rede social. Eu vi o texto, eu li o texto dela, um desabafo muito consciente com relação a isso, de que a prefeitura pode ter 30 vereadores, não sei quantos prefeitos, pode ter o tanto que for para cuidar as pessoas que estão engajadas nessa causa aí, para tentar fazer devagarzinho. A cidade vai tentando mudar, a gente vai tentando mudar a cara da cidade para ficar uma cidade bonita. Não são todas as pessoas, não, eu não estou generalizando, não, mas o cara, para fazer um negócio desse, não tem cabimento, não. É um absurdo. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente para as pessoas, os pais, principalmente os pais, nas escolas, né, que as professoras conscientizassem as crianças para, daqui para frente, pelo menos, para a gente tentar melhorar. Gostaria também de dizer para o meu amigo Pirca, o Nilson, que eu estou do seu lado também. Se vier algum projeto aqui para doação de terreno para a tua empresa, pode ficar tranquilo, que eu acho que da nossa parte aqui vai correr tudo bem. Gostaria de falar para vocês também, viu? Gostaria de fazer um apelo aqui também, presidente, com relação à vacinação. Pedir para o pessoal está indo tomar a primeira dose da vacina, muita gente, e não está voltando para tomar a segunda dose. Não existe meia imunização, entendeu?
Está aí a vacina, não custa tirar um tempinho, ir lá, está todo mundo tentando, pelejando para acabar com esse vírus aí. Vão lá, pessoal. Quem tomou a primeira dose, volta lá, não custa nada tomar a segunda dose. Para cuidar até da própria família, pessoas que a gente ama. A vacina está aí, gratuitamente, entendeu? Então, se não tomar a segunda dose, não está imunizado. Gostaria também, presidente, de parabenizar o pessoal da saúde, né, da nossa cidade, que está cuidando muito bem, está muito bem organizada a vacinação. Nós estamos na frente agora. A cidade de Itaú, de Minas, hoje começou a vacinar pessoas com 30 anos completos, entendeu? Então, eu estou vendo cidades aí que estão com 40, vacinando 40, pessoas de 40 anos, de 39, 38, 36. Nós estamos na frente. Uma das cidades que estão na frente de quase todas aí da nossa região é Itaú de Minas. Então, eu gostaria de parabenizar, né, o empenho dessas profissionais, vários profissionais da saúde, entendeu, que está tomando essa frente aí de trabalho. Gostaria de deixar aqui meu agradecimento pessoal, em nome também de toda a população que agradece o empenho dessas pessoas. Obrigado, presidente. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.